Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei que horas vocês vão estar vendo este vídeo. Desculpa. A gente vai continuar falando da África, mas agora a gente vai botar um foco agora um pouco mais sobre os povos nativos e a natureza africana. Vamos lá. Os povos nativos, assim como na América, que você estudou anteriormente, os nativos africanos, eles apresentam rica diversidade cultural, linguística e étnica, formando um mosaico cultural por todo o continente. Grande parte dos países africanos também é colonizado por países europeus, e por causa dessa influência histórica, conta com línguas europeias como seus idiomas oficiais. Em países como Angola, Moçambique, Cabo Verde, entre outros, fala-se o português, certo? Por exemplo, além desse, fala-se português, por exemplo. Além desses países e de outros países lusófonos, a maior parte, aqueles que falam português, tá? Países que falam lusófonos, literalmente falam português, isso aqui significa, tá? A maior parte dos países do continente tem o inglês ou francês como línguas oficiais. Alguns poucos países falam o idioma espanhol e em toda a porção norte predomina o árabe. Apesar disso, assim como ocorre no continente americano, no africano a maior parte dos países conta com diversas línguas regionais ou locais, que chegam a mais de 2.000 ao todo. Entre os exemplos mais significativos estão Yorubá, Mandinga, Zulu, Swahili e Hausa. As duas últimas, inclusive, são faladas por dezenas de milhões de pessoas, e o Swahili é o idioma oficial, juntamente com o inglês, de três países: o Quênia, Tanzânia e Uganda. O caso mais emblemático, contudo, é com certeza a África do Sul, país que tem mais de 11, mais não, que tem 11 idiomas oficiais, tá? 11 idiomas oficiais, bastante coisa. Na maior parte dos países africanos, é muito comum que as pessoas aprendam primeiramente o idioma nativo dos seus pais, para que apenas depois aprender a língua europeia oficial do país. Quando o pai e a mãe são provenientes de etnias diferentes, que não é muito raro, muitas vezes as crianças crescem aprendendo dois ou até mais idiomas, antes de aprender o terceiro, o oficial. Entre os mais velhos, inclusive, é comum que falem apenas um ou mais de um idioma nativo, sem ter aprendido o que é considerado o idioma oficial. Observe o mapa dos idiomas africanos na página do material de apoio para compreender melhor a distribuição do continente. Vocês podem olhar lá se vocês quiserem, tá? Eu não vou olhar aqui neste momento, mas se vocês querem entender melhor a distribuição, deem uma olhada, é bem bom. Gente, então é por causa de historicamente ser, isso é bem importante ser falado. É, os a colonização e a exploração nos países da África, em alguns países da África, é tão grande que até hoje se fala a língua oficial é uma língua que não é nativa do país, é a língua de um país europeu, certo? A Europa, ela vai ocupar os territórios africanos, os países africanos, por vários anos, tá? Que a gente chama de primeiro imperialismo e depois de neo-imperialismo, tá? É, e forçando a praticar a língua, e forçando a resgatar, a cultivar a terra por eles, etc. Todo esse processo eu tenho certeza que você deve ter aprendido com um professor de vocês de história, tá? Não sei se já chegaram a aprender, acho que não chegaram a aprender, mas vão aprender eventualmente, no começo do nono ano principalmente, tá? No cultivo da língua nativa pelos africanos é uma maneira de afirmar e valorizar suas culturas milenares e a sabedoria herdada dos mais antigos a respeito dos ambientes naturais em que vivem. A própria sobrevivência em meio aos biomas africanos exige adaptações engenhosas. Na região do Mali, por exemplo,
As paisagens são marcadas pelo emprego do barro como material de base e de acabamento nas moradias. A utilização de tijolos de adobe, ou seja, feitos de lama pisada, complementados com esterco ou grama picada, apresenta, apresenta características de relação da população com a condição natural da região, o clima seco e a vegetação escassa, como a gente já falou, né? Nas manifestações culturais, a interação dos povos nativos com a natureza se faz presente, como a dança das máscaras do povo Dogon, que vive na falésia de Bandiagara, no Mali, considerada Patrimônio Mundial da Unesco. Durante o ritual, cada máscara tem um significado representando o Sol, a Terra e outros elementos do universo, que é o que vocês estão vendo aqui. Tá? Esse é é considerado pela Unesco como patrimônio mundial do mundo, tá? Essa diversidade cultural, tão presente no interior dos países africanos, contudo, gera conflitos e divergência nem sempre pacíficos. O estabelecimento das colônias africanas e, posteriormente, dos países que herdariam os territórios coloniais na segunda metade do século XX não levou em consideração as divisões étnicas entre os povos que habitam o continente. Com isso, povos que até então eram inimigos passaram a fazer parte de um só país, com a mesma administração e poder centralizado. Disputas por poder entre etnias resultaram em guerras civis e muitas vezes eram continuação de guerras travadas anteriormente pela independência do país. O exemplo mais marcante desse tipo de conflito é a Ruanda, ocorrida em 94. Nele, a maioria Hutu é, que, que compunha cerca de 80% da população, massacrou aproximadamente 800 mil Tutsis, grupo minoritário que havia sido favorecido em décadas anteriores pelos colonizadores franceses. Olha só. Esse favorecimento acabou gerando entre os Hutus forte ressentimento, que explodiu em revolta generalizada após um atentado de derrubar um avião que transportava o presidente do país. O oposto também ocorreu, ou seja, populações da mesma etnia foram separadas por diversos territórios nacionais. Um exemplo é o povo Maasai, famoso por suas vestimentas em túnicas coloridas, pelo pastoreio e pela tradição guerreira que os habilita a defender seu gado, enfrentando até mesmo os temidos leões das savanas. Deixa eu seguir isso aqui. No continente africano existem diversos parques nacionais com o intuito de proteger a fauna e a flora existentes no território. Mesmo com legislações que criam áreas protegidas e com controle de órgãos governamentais na gestão de tais parques, há inúmeros casos de apropriação de territórios nativos e outras atividades ilegais acontecendo pelo continente. A caça sem autorização é um deles, por exemplo, para contrabando de chifres de rinoceronte a fim de atender a demanda chinesa por produtos da medicina popular do país, e também das presas de elefante, cujo marfim tem alto valor comercial e é utilizado na fabricação de joias e objetos decorativos. Além disso, caçadores pagam até 50 mil dólares para participar de safaris que matam leões, gnus e outros animais de grande porte. São ações ilegais que, inclusive, têm levado algumas espécies a correr risco de extinção. Ah, gente, é uma coisa que a gente não conhece no país, né? Corrupção. Nossa, aqui no Brasil a gente é muito difícil, a gente nem conhece esse termo. O que será que significa? Sei lá, certo? Como qualquer outro país, alguns países da África vão sofrer com corrupção, até por ser um país subdesenvolvido, vai sofrer com vários problemas de corrupção em várias estruturas e tal, e várias coisas vão acontecer que não deveriam perante a lei, tá bom? Gente, e como atividade que vocês vão fazer para mim, vocês vão fazer as atividades da página 48. Atividade um, 2, 3, 4 e. Não tem a 5, é só a 4. Tá bom? Página 48. É isso aí.
Façam atividade aí e um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.